Olá amigos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de termodinâmica do curso de refrigeração e climatização. Se segura aí que essa é a aula mais complexa dessa disciplina, tá? Então vamos com muita calma nessa hora, vamos desenvolvendo o raciocínio que tivemos nas nossas duas primeiras aulas. Na primeira aula eu trabalhei os conceitos principais, calor, temperatura, pressão, entalpia. O conceito de entalpia vai ser utilizado agora, tá? Nessa terceira aula. Na segunda aula eu trabalhei as formas de transferência de calor, condução, convecção e radiação, tá? E sempre mostrando como é que funciona dentro dos aparelhos. Vou fechar isso aqui, ficou aberto aqui para a última aula. Não quer fechar, pronto. Deixa lá, assim mesmo. Pronto, milagre da edição de vídeo. Vamos lá. Então, essa aula a gente vai trabalhar o conceito de movimentação de calor, da transferência de energia, que é calor, no ciclo frigorífico. O tempo inteiro, na sala de aula e na disciplina de sistemas de climatização já online aqui, você me viu trabalhando através dessa forma aqui, ó. Foi esse mesmo slide que eu passei na disciplina de sistema de climatização e a gente começou a trabalhar. Beleza. Acompanha comigo. Olha só, raciocínio rápido, porque você já viu isso. Olha aqui, ó. Esses são os elementos principais do ciclo da refrigeração. Que elementos são esses? Compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador. O compressor comprime o gás em alta pressão e alta temperatura. Eu não coloquei aqui a questão da pressão e temperatura porque não eram os nossos elementos principais de análise, que agora na termodinâmica são. Então, aqui, olha só, ele está no formato de gás e sai em alta pressão e alta temperatura. Aí qual é a função do condensador? É perder o calor para o meio, já que o gás aqui vai estar quente e o meio vai estar menos quente do que o gás. Ou seja, segundo a lei da termodinâmica, o calor sempre parte do ponto mais quente, que é o gás no condensador, para o ponto mais frio, que é a atmosfera. Tá? Considerando que o gás esteja aqui dentro a 50 graus Celsius e lá fora a 20, 25 graus Celsius, quem perde calor para quem? O gás a 50 graus Celsius perde calor para o meio a 25 graus Celsius. Beleza. Essa perda de calor dele força a mudança do estado físico dele, ou seja, a capacidade de um corpo mudar o seu estado físico, o conceito disso é entalpia. Força a entalpia dele. Acompanha o raciocínio. Cadê? Aqui, força ele mudar o estado de gás para líquido na medida em que ele vai perdendo calor para o meio. Beleza? Chega no dispositivo de expansão, ele força aquele líquido saturado, ou seja, o conceito de líquido saturado significa que ele está no limiar. Né? Se ele ganha calor, ele volta a ser gás. Nesse caso aqui, né? Se ele ganha calor, ele volta a ser gás. E se ele perde calor, ele passa a ser totalmente líquido. E é justamente isso que vai acontecer. O dispositivo de expansão vai reforçar, né, a todo o fluido que está passando aqui a se tornar líquido. E ele vai chegar no evaporador. Olha o nome, o evaporador. Evaporador vai evaporar. Esse evaporar, qual é a função desse evaporador? Receber, ganhar calor do meio. E forçar o fluido que está no formato de líquido a evaporar para o formato de gás, na medida em que ele vai ganhando calor do meio, e o meio lá vai ficando mais frio. É por isso que o ar-condicionado da sua casa, quando ele funciona, o quarto fica frio. E ele vai mudar o estado físico de líquido para gás e vai voltar para o compressor no formato de gás. Beleza? Beleza? Entendido até aqui? Tudo tranquilo? Ótimo. Então, quando a gente fala nessa brincadeira de transferência de calor, a gente está basicamente tentando entender ou estudando mais a fundo a função dos trocadores de calor.
que é o condensador, e o evaporador. Condensador sempre perde e evaporador sempre ganha. Tá? Então, a partir de agora, desse momento, se você entender o ciclo frigorífico dessa forma, eu vou te apresentar uma outra forma, mais técnica, mais científica, que se chama diagrama de Mollier. Tá bom? Tá logo aqui, ó. Diagrama de Mollier. Pode ser um pouquinho mais complicado, mas se você prestar atenção, a gente vai chegar lá, tá bom? Todo o ciclo frigorífico está aí, nesse diagrama. O diagrama de Mollier ele é composto por pressão, que está aqui, ó, nessa linha vertical. Esse P aqui é P de pressão. E esse H aqui é entalpia. H é entalpia. Então, vamos prosseguir. Olha o que significa. Essa parte do gráfico aqui, ó, essa parte do gráfico, fora dessa curva, o que corresponde? Tudo que cai aqui, ó, fora dessa curva é o quê? Vapor. O que está dentro dessa curva é a mistura. É líquido mais vapor. Tudo que está dentro dessa curva aqui, ó, é líquido mais vapor. E tudo que está fora dessa curva do lado de cá é o quê? Líquido. Estão entendendo até aqui? Ó, vapor deste lado, dentro da curva líquido mais vapor, ou seja, uma mistura, e deste lado aqui é líquido. E as linhas pressão por entalpia. Lembrando que a pressão é a força de um corpo em uma determinada área. E a entalpia é a capacidade que o corpo tem de mudar o seu estado físico. Então, quer dizer que a entalpia é a capacidade que o corpo tem de mudar o estado físico. Então, analise isso aqui. Olha só. Quanto mais a entalpia vai caminhando para cá, o que está acontecendo? O estado físico está mudando. Ó, líquido misturado com vapor, vapor. Beleza? Então vamos lá. Vamos analisar esse diagrama de Mollier aqui. Olha os pontos. Né? O ponto 1, ponto 2, ponto 3 e o ponto 4. Já está tudo colocado aí. Eu não fui construindo. Já coloquei aí construído para você. Olha, do ponto 1 ao ponto 4, quem atua? Eu já coloquei aqui, ó, é o compressor. Por que, Bruno, que ele atua do ponto 1 ao ponto 4? Olha aqui, ó, o ponto 1 ele está nessa linha aqui. Ó. Tá vendo? Esse PB aqui significa baixa pressão. Olha o que está acontecendo. Do ponto 1 até o ponto 2 está nessa linha aqui. Ó. PA significa alta pressão, pressão alta. Né? Do ponto 1 ao ponto 2, em uma análise desse gráfico, nós podemos dizer que a pressão ela se elevou. A pressão ela se elevou, porém, nós tivemos mudança do estado físico? Tivemos mudança na entalpia? Não, está tudo vapor. Eu falei que é líquido e vapor que está dentro da curva. O 1 está fora da curva. Ele elevou a pressão e está aqui. Ou seja, tudo é vapor. Está compreendendo? Ou seja, a atuação do compressor, tanto na entrada, aqui, ó, tanto na entrada, quanto na saída, a atuação dele é com gás. Compressor comprime gás. Compressor não comprime líquido. Ok? Beleza? Conforme ele entra no condensador, o ponto 2 até o ponto 3 corresponde ao condensador. Conforme ele entra no condensador, o que vai acontecendo? A pressão se altera? Sim ou não? Não, aí. A pressão se altera do ponto 2 ao ponto 3? Não. A pressão não se altera. Está tudo em alta pressão. Porém, a entalpia muda. Você percebeu que a entalpia mudou? O que a gente chama de pressão inalterada é isobárica.
né, a linha, tanto que eu coloquei aqui, ó, linha isobárica, significa que é a linha que não altera a pressão. Iso é igual e o sufixo bárica aí remete à pressão, ou seja, pressão igual. A primeira linha isobárica é do ponto 2 ao ponto 3, ou seja, não altera a pressão, mas altera a entalpia. Olha aqui a entalpia, ele sai do formato de vapor, quanto mais ele se projeta para a esquerda, ele vai virando mais líquido, mais líquido, mais líquido, até chegar totalmente líquido no capilar, ou no dispositivo de expansão, né? Aqui eu coloquei capilar. Ou seja, quando ele chega lá no dispositivo de expansão, o fluido, ele tem que estar no formato de líquido. A entalpia precisa mudar. Então, pelo amor de Deus, para de colocar coisa lá atrás da sua geladeira. Ou então, coloca o ar-condicionado, o condensador, tem que estar do lado de fora da sua casa. E não no quintalzinho, na varandinha, isolada ali. Eu já fui fazer manutenção em casas que o ar-condicionado estava dentro de um quarto. Dá até para entender porque a pessoa ali era uma varanda e depois ele foi e fechou tudo. Mas tinha que colocar o ar-condicionado do lado de fora. Tá? Altera o ciclo. Aí o que vai acontecendo? Vamos voltar aqui para o diagrama. Do ponto 3 até o ponto 4, o que nós podemos analisar no diagrama de Mollier? A pressão, ela cai. Ela cai de alta para baixa pressão. É isso que o capilar faz. Se o compressor eleva a pressão, o capilar, o dispositivo de expansão, ele faz o quê? Abaixa a pressão. Ele abaixa a pressão. E quando ele cai aqui, ó, na entrada do evaporador, ele está no formato de líquido. Beleza? Ele está no formato de líquido e gás, ou seja, ele já começou a evaporar. Só que lá no evaporador, olha aqui, ó, lá no evaporador, que é do ponto 4 até o ponto 1, o que vai acontecer? Quanto mais ele se projeta para a esquerda, para a direita, perdão, ele vai fazendo o quê? Virando de líquido mais vapor. Ele vai virando mais vapor e menos líquido, na medida em que o evaporador vai absorvendo o calor do meio, até que ele vira totalmente gasoso. Aqui, ó, tá fora da curva esse ponto aqui. Se esse ponto está fora da curva, a entrada do compressor tem que estar no formato de vapor. Estão compreendendo? Então, esse diagrama é um diagrama super, mega, muito importante para... Tá tudo aí, o ciclo da refrigeração está todo mastigado nesse diagrama de Mollier. Relembrando rapidamente, do ponto 1 ao ponto 2, nós temos o compressor que trabalha o fluido no formato de vapor. Do ponto 2 até o ponto 3, nós temos o condensador. Tá? Só que o condensador, na medida em que ele vai perdendo calor para o meio, aqui, ó, na medida em que ele vai perdendo calor para o meio, ele vai alterando a entalpia de vapor, líquido, ou líquido mais vapor, até líquido. Do ponto 3 ao ponto 4, nós temos o capilar, que vai transformar ele de líquido e vai começar a fazer um processo de evaporação aqui, ó, já chegando no evaporador. No evaporador, aí sim, é evaporação na veia. Quanto mais para a direita, mais vapor ele vai ter presente no sistema, até a entrada do compressor, que ele vai estar totalmente no formato de vapor. Beleza? Então, olha só, para terminar essa parte aqui, nós temos a linha isobárica 1, que é do ponto 2 até o ponto 3. Linha isobárica é porque não altera a pressão. Nós temos a linha isobárica 2, que é do ponto 4 até o ponto 1, retomando o ciclo. Nós temos a linha isobárica, que está relacionada à pressão. Mas também temos os tipos de calor, que pelo visto vai ficar para a próxima aula, né? Já que eu só tenho mais 20 segundos de aula. Nós temos os tipos de calor, que vai ser a próxima aula agora, que é calor sensível e calor latente, que está acontecendo aqui no diagrama de Mollier, que eu não coloquei porque eu achei que não ia dar tempo, não coloquei acertadamente, tá? Então, até a próxima aula, rapaziada. Fica comigo, eu sei que é um pouco complexo, eu falei na primeira aula que era tranquilo, né? Mas é assim mesmo. Vamos junto.